O programa CCBB Educativo é desenvolvido pelo JACA, Centro de Arte e Tecnologia, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E desde o início da pandemia, realiza um programa híbrido com grande parte das ações online. O programa tem o apoio do Banco do Brasil e patrocínio da BBDTVM. Mais uma vez, e sem delongas, agradeço a participação da Mônica, e a proposta para hoje é Conhecimentos molhados, tramas de aprendizagem, pedagogias em público, imaginar é uma praxis. Neste encontro, Mônica Hoff abordará as ideias de conhecimentos molhados, tramas de aprendizagem e pedagogias em público a partir de investigações e projetos desenvolvidos nos últimos anos, no entrecruzamento ou na mediação das práticas artísticas, curatoriais e educativas nas quais trata de pensar outras formas de organização como modo de construir outras formas de aprendizagem e de mundo. Mônica Hoff é artista, curadora e pesquisadora. Doutora em artes visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com pesquisa sobre metodologias artísticas que se convertem em pedagogias instituintes e estas em escolas. E é mestre em História, Teoria e Crítica de Arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisa sobre o fenômeno educacional TERN e o conhecimento de arte brasileiro. De 2006 a 2014, coordenou o programa educativo da Bienal do Mercosul, atuando também como curadora adjunta na 9ª edição do evento em 2013. Mônica, por favor, fique à vontade. Que alegria ter você aqui. Cauê, querido, obrigada. Nossa, eu estou super emocionada. Eu recebi várias mensagens fechadas no chat, eu vi vários amigos, amigas, amigos aqui, Val, Chica, Caio, Sara, Marcos. Nossa, eu fico muito emocionada mesmo em ver vocês e saber que vocês estão aqui comigo. Seria muito melhor se fosse presencialmente, a gente sabe, com um bar depois. Mas na falta disso, a gente fica andando ao redor desses termos, e espero que seja uma conversa gostosa para nós. Enfim, que bonito. Eu queria agradecer o convite, primeiro de tudo, assim, super obrigada, né, enfim, educativo do CCBB, JACA, pessoas que eu quero muito, e para mim é um prazer sempre estar com vocês, e pensar ao vivo, em vivo, junto com vocês. O que eu preparei para hoje foi a partir de uma conversa com Samantha. Samantha me fez uma provocação para eu contar um pouco sobre os processos, processos que eu venho investigando, enfim, os meus processos de investigação e de trabalho, e projetos que eu venho realizando nos últimos tempos. Então, o que eu fiz foi olhar para isso e tentar encontrar aí o lugar da prática e também de um pensamento teórico nesses processos. Por isso esse título, deixa eu abrir que eu vou colocar a apresentação para vocês. Antes disso, peraí, para eu não me perder. Aqui. Vou deixar ela assim por enquanto, daqui a pouquinho eu abro ela cheia. Por isso esse título, Imaginar uma Praxis, Conhecimentos Molhados, Tramas de Aprendizagem e Pedagogias em Público. Poderia dizer para vocês que nenhum desses termos é meu, eu ocupo eles, trato de pensar dentro deles, talvez a partir dessa ideia de imaginação como praxis, ou de imaginação como um conjunto de condutas e práticas cotidianas. E aí tem a ver muito com a maneira como eu penso o meu campo de atuação. O campo de atuação é o campo da arte, é um campo que eu tento ocupar sempre de uma maneira bastante instável e transversal. Por isso é muito difícil, enfim, às vezes também situá-lo, né? É uma prática bastante irregular nesse campo, tanto no que diz respeito a uma compreensão mais geral do que seria a prática artística, ou uma compreensão mais geral do que seria uma prática educativa, ou uma compreensão mais geral do que seria uma prática curatorial.
Eu, no geral, não trabalho com exposições, meu pensamento curatorial se dá muito atravessado por um pensamento educativo e por um pensamento artístico, e os projetos que eu pensei em trazer para vocês, para conversar ao redor, tem a ver com isso. São projetos bem diferentes, são projetos que vêm sendo desenvolvidos já há algum tempo, alguns anos, alguns meses, e que tem a ver sempre com o lugar de investigação. Eu prefiro, então, me colocar nesse campo, ou nesse entremeio, nesse entrecruzamento, como uma pesquisadora, talvez uma pesquisadora não vinculada a uma instituição, mas uma pesquisadora que corre ao redor, que está sempre com um pé dentro e um pé fora, sempre se vinculando e saindo ao mesmo tempo, que me parece é um lugar que eu acabei construindo para mim, às vezes desconfortável, mas no geral entendo que mais confortável do que só fora e só dentro, colocando aí dentro, enfim, o dentro e o fora num campo bem, bem tradicional. Então, o que eu pensei hoje foi andar um pouco ao redor desses termos. A gente vai dividir em 2 momentos. Um primeiro momento, enfim, tem uma breve apresentação, que é muito mais um esquema de entendimento desses termos, que eu vou compartilhar com vocês, e que a gente pode conversar um pouco. E então, depois, eu apresento alguns projetos, são 3 ou 4, que eu venho desenvolvendo, são bastante diferentes, mas em que essa imaginação como praxis e também o encontro desses 3, se é que a gente pode mencionar desses 3 termos, conhecimentos molhados, tramas de aprendizagem e pedagogias em público, se encontram em alguma medida, às vezes um mais que o outro. Então, acho que vai ser mais gostoso se a gente fizer assim como duas breves apresentações e momentos de conversa, e 2 momentos de conversa, do que uma longa e um momento de conversa no final. Acho que é mais, também nos dá mais espaço para o diálogo e não para o monólogo, né, que é sempre mais cansativo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Talvez tenha uma coisa importante, vou colocar em tela cheia, essa fala, enfim, essa conversa, ela vai tocar em coisas que eu venho pesquisando há muito tempo, mas ela também vai tocar em coisas que me interessam e que eu pouco menciono. Então, ela tem as suas lateralidades. Vai falar de uma prática, enfim, explícita, mas também vai falar do que está por trás dessa prática, ou seja, do que compõe, em termos de processo de investigação, essa prática, o que é um desafio também, mas também uma parte gostosa. Bom, conhecimentos molhados, tramas de aprendizagem, pedagogias em público, não são conceitos meus. Na verdade, o Freire, em algum momento de um dos textos no Pedagogia dos Sonhos Possíveis, fala sobre conhecimentos molhados. Ele, na verdade, fala sobre conhecimentos molhados de vida. E aí complementa isso falando de uma série de saberes que não correm dentro de uma razão ocidental, né? De um pacote ou de um plano de razão que envolve aí um conhecimento mais institucionalizado. Então, ele está falando de outros saberes, esses conhecimentos molhados de vida. As tramas de aprendizagem é um termo que o Ivan Illich usa para pensar uma série de coisas, e a noção de convivencialidade. Eu tangencio isso porque é muito importante para mim as tramas de aprendizagem dentro dos projetos que eu desenvolvo e nos quais eu me envolvo também, porque aí não são só projetos meus, tem projetos que eu acabo contribuindo. Vou falar sobre um deles, embora seja algo que ainda também está em processo. E pedagogias em público é um termo utilizado pelo artista Ricardo Basbaum para falar de um projeto específico, que era o Agora, um espaço que o Ricardo, enfim, criou com
com outros artistas no Rio, nos anos 90, e um dos textos dele sobre o agora, ele fala que o agora era uma espécie de pedagogia em público. O agora não era só um espaço de artista ou um espaço de arte independente, mas era uma espécie de pedagogia em público, algo que se coloca à prova, que se coloca em público. E isso me interessa muito esse conceito para pensar como a gente, enfim, concebe, imagina, concebe e coloca para andar certas ideias. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu só fechar uma coisa, senão não vou enxergar. O que eu fiz? Eu tentei destrinchar isso para conversar com vocês. Então, imaginação, conhecimento, aprendizagem e pedagogia, né? Imaginação como essa capacidade de sonhar o que ainda não existe. O conhecimento como um conjunto irregular de saberes, não como o que está posto, não como o que está escrito, não como o que está dito como conhecimento, senão como um conjunto irregular. A aprendizagem como uma disponibilidade para estar presente no mundo. Parece simples, mas é bem complexo, né? Há muita gente que não está disponível para estar presente no mundo, e, portanto, não se coloca numa rota, numa condição de aprendizagem. E a pedagogia, aqui, eu vou entender ela de diferentes maneiras. Vou ter que diminuir, senão não vou conseguir enxergar. Como uma episteme própria, ou como um conjunto de práticas, modos e métodos que eu crio, eu estou me colocando em primeira pessoa, que eu crio como agente, que eu crio para estar e me relacionar com o mundo. Episteme própria é um termo que a Silvia Kuzikank utiliza num livro chamado O Mundo Tite é Possível, e ela está falando sobre justamente algo que a mim me parece se relacionar muito com como eu entendo a pedagogia. Não a pedagogia como um pacote de modos de operar, de regras ou de normativas construídas e pensadas por uma pessoa para 1 milhão, senão como um pacote de saberes, de modos de vida, de modos de operar, de posturas políticas, que eu utilizo para estar no mundo. Então, há um lugar, há um posicionar-se diferente. E aí, sigo para pensar a outra parte, né, desse título grande, quer dizer, a praxis, o molhado, as tramas, e o em público, ou o público. A praxis, então, como essa conduta ou ação prático-política a partir do contexto onde eu atuo. O molhado, como vivo, portanto, da ordem do intuitivo, do irregular, do impreciso. As tramas, como tudo aquilo que eu teço, tramo, consciente ou inconscientemente. E o público, e aqui o em público, aquilo que é comum a todos, ou que se coloca na esfera do comum. E a gente pode falar sobre isso desde diferentes lugares. Então, o que eu tento pensar é a imaginação como um exercício prático e cotidiano, portanto, como um processo vivo que se trama no, com e ao vivo. Não como algo especial ou como algo que precisa ser acionado vez ou outra, senão como uma prática, ou seja, como uma praxis, como um lugar que eu ocupo, como um código de conduta que eu sigo para estar no mundo e para tramar, e aí é um tramar duplo, né? É um tramar de fazer trama e é um tramar de tramar coisas ou de conspirar com o vivo. Tem alguns autores que, enfim, eu trouxe, porque são pessoas com as quais eu converso, não são as únicas, depois vocês vão ver que vai ter mais, mas são autores com os quais eu venho conversando há algum tempo, alguns, por diferentes razões, né? O Flusser me interessa muito justamente essa filosofia especulativa ou imaginativa que ele desenvolveu. Então, ele dizia muito, e eu acho que eu já falei isso muitas vezes, né, que quando a gente tem um problema que é aparentemente o que parece insolúvel, o que a gente faz
o que a gente faz é ficção, né? A gente cria ficção. Então, a gente, de alguma maneira, cria poesia. A gente cria ficção literária, artística, legal, enfim, ficção religiosa, ficção de várias formas. O mundo é uma grande ficção, e aí isso me ajuda a pensar uma série de coisas, né? Me ajuda a pensar muito essa imaginação como praxis. O Freire, a partir dos conhecimentos molhados, e não apenas, ou seja, a partir de uma coisa que ele menciona muito brevemente no Pedagogia do Oprimido, mas que aparece bastante, eu não sei se, não diretamente, não mencionado, mas referenciado de alguma forma, ou vivido de alguma forma, em alguns textos do Pedagogia dos Sonhos Possíveis, que é a ideia de inédito viável, né, desse algo que aparece impossível, que imaginá-lo possível já é a sua concretização, né? Imaginá-lo possível já é um ato de concretizar. E aí me lembro muito de uma fala do Siddhartha Ribeiro recentemente num projeto que eu estava coordenando, em que ele comentou que justamente quando o lugarzinho, né, enfim, quando a gente sonha, a gente aciona um lugarzinho no cérebro que é exatamente o mesmo lugar que a gente aciona quando a gente faz algo ou quando a gente imagina algo. Então, há aí esse encontro entre o sonhar, o sonhar como sonho onírico, né? O sonhar, o imaginar de olhos abertos, e o fazer como três elementos, três esferas que se encontram o tempo inteiro. O Willi, pelo que eu mencionei para vocês, o pensamento dele sobre a convivencialidade e também, enfim, uma espécie de pensamento mais disruptivo quando ele lança a desescolarização da sociedade, ou a sociedade sem escolas, que vai muito além de um sistema educativo, vai muito além da instituição escola, vai justamente pensar a estrutura disso. A Rita Segato, porque ela vai tocar no entendimento, num livrinho bem pequenininho, que foi publicado a partir de 3 aulas que ela deu, que se chama Contra-Pedagogias da Crueldade, em que ela justamente vai tocar nas pedagogias do poder. O que ela vai chamar de pedagogias do poder? Pedagogias do poder é tudo que está posto, é o próprio poder, né? Então, as pedagogias da crueldade é o aparato de violências construído, criado por essa pedagogia do poder. Isso me ajudou muito a pensar a noção de pedagogia, tanto dentro de um contexto institucional, para além do que, em geral, se entende como educação, no contexto institucional, e aí estou falando muito do campo da arte, mas também no contexto das práticas individuais e coletivas, ou seja, políticas e sociais. Ela vai falar muito sobre algo que me parece muito interessante, que é a necessidade de construir um projeto histórico dos vínculos e não mais um projeto histórico das coisas. Por que ela diz isso? Ela está justamente repensando a noção de utopia. E vejam, né? Estou falando aqui do Freire, que é o rei da utopia. A Segato, ela vai, a partir de um pensamento de uma pesquisadora brasileira, Undina Pereira, se eu não me engano, ela vai falar sobre a necessidade de sair da ideia de utopia vinculada a um projeto moderno, ou seja, da utopia como essa ideia de conquista, né, de avanço, de tomada de território, portanto, de despojo e de extrativismo também, para uma ideia de utopia, para uma ideia de cotidiano, de construção no agora, no presente, algo muito semelhante ao que a Kuzikank também vai falar. Não só a Kuzikank, né, uma série de pensadores indígenas também vão falar sobre isso. A Kuzikank tem
ela traz algo que para mim é muito caro, que é a noção de palavras mágicas. Enfim, eu estou percorrendo aqui uma série de termos e conceitos, porque todos eles, de alguma maneira, tocam o meu pensamento e os projetos que eu venho realizando. Ela fala muito sobre uma ideia, enfim, né, ela usa esse termo para justamente identificar essas palavras importantes, né, termos, conceitos importantes, numa vida política e social, como desenvolvimento, mercado, colonização, decolonização, e como o uso e o abuso dessas palavras acaba esvaziando o seu sentido. Então, obviamente, é muito mais complexo que isso, né? E aí, por fim, a Bell Hooks, que ficou com um H maiúsculo, infelizmente, e a Audre Lorde. A Bell Hooks, pensando a partir de um pensamento muito transversal dela, educação para transgredir, mas um pensamento muito transversal também na história dela, dentro do feminismo norte-americano, e como ela vai construindo um lugar outro. E a Audre Lorde, por algo que aí talvez seja aquilo que nunca aparece nas minhas falas, mas que me interessa muito, e que eu vou trazer para vocês. Eu vou, enfim, ler um trechinho, porque eu gosto muito, e a Audre Lorde pelo valor que ela dá à poesia, e por como ela pensa a poesia. Então, ela vai dizer que a poesia não é um luxo, que é uma necessidade vital da nossa existência. E aí eu estou indo quase lá no Flusser, quando ele fala que a gente, né, quando a gente tem algum problema para resolver, o que a gente faz é poesia, a gente inventa coisas, né? A gente inventa mundos, a gente ficcionaliza, cria ficções de tudo. Ela fala sobre a poesia o seguinte: a poesia cria o tipo de luz sob a qual baseamos nossas esperanças e nossos sonhos de sobrevivência e mudança. Primeiro como linguagem, depois como ideia, e então como ação mais tangível. É da poesia que nos valemos para nomear o que ainda não tem nome, e que só então pode ser pensado. E aí esse lugar que talvez eu vá falar um pouco mais hoje, que me interessa. Como, enfim, se dá o encontro, então, dessas ideias, ou seja, essas que eu acabei de falar, que vem do Flusser, do Freire e do Illich, da Rita Segato, Silvia Kuzikanki, Bell Hooks, Audre Lorde, e também, enfim, esse títulozão grandão, ou seja, essa noção de imaginar como praxis, como isso se dá na minha prática, na maneira como eu investigo, na maneira como eu venho pensando esses projetos que ocupam ou que criam um lugar no campo da arte, nunca ou menos estático do que poderiam ser. Dentro da minha perspectiva, através de dois elementos que são muito importantes na construção desses projetos, na construção do meu pensamento, sejam esses projetos mais vinculados a uma perspectiva educativa, sejam esses projetos mais vinculados a um entendimento, uma compreensão, uma prática artística, e sejam eles mais vinculados a uma proposta curatorial, que é a pergunta como método e a poesia como prática. A poesia pode ser entendida como pensamento poético, mas também pode ser entendida como poesia. E aí por que isso? Porque eu tenho tentado ocupar esse lugar desde um exercício de escrita, mas também desde um exercício de pensamento. A pergunta como método é a minha maneira de ocupar ou de habitar as teorias, né? O campo teórico. E a poesia como prática é a maneira de levar isso para o lugar ou para o campo da vida. Como eu vejo que isso se dá? De várias maneiras. Quando as metodologias artísticas se convertem em pedagogias ou
indisciplinadas, né, interdisciplinares, quando imaginar política e poeticamente não são coisas separadas, quando ensinamos o que não sabemos e inventamos, perdão, juntos o que queremos aprender, e isso é algo que eu persigo. Ai, perdão, gente. É algo que eu venho perseguindo e investigando há bastante tempo, tanto em projetos como na minha pesquisa do doutorado, que eu posso falar depois se vocês quiserem, quando investigação e criação atuam juntas, e aí é esse lugar não tão regular, que me parece interessante de ocupar, e quando a gente atua no campo da arte, seja desde que perspectiva for, quando a noção de arte e a nossa prática vão além da ilustração de um problema, quando geramos hipóteses impossíveis só para poder imaginá-las possíveis, ou seja, o ato de imaginar como uma praxis, ou, né, como um algo possível. Opa, acho que aqui eu perdi uma parte. Como que eu vou ler, gente, que eu não enxergo? Espera aí. Quer que eu leia? Eu quero a primeira, por favor. Tá. Quando entendemos que a linearidade do tempo é uma forma de controle e decidimos dançar com ela. Dançar com ela significa não andar com ela, né? Significa dar curvas nela, dançar com ela, rodopiar com ela, tirar ela da sua estabilidade. Quando os diferentes campos se retroalimentam e reinventam juntos, quando vamos além das pedagogias do poder, ou seja, quando conseguimos estabelecer outras rotas ou contra-pedagogias do poder, quando habitamos a fricção e o desconforto como medida ética de transformação do que está posto. Quando a palavra luto é um verbo, mas também um substantivo. E eu trago isso porque observo muito certas manifestações, e como essa palavra foi, né, assim, como uma maneira de não esmorecer, foi usada como verbo e foi negado o seu substantivo, mas o substantivo dela é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa rever ou reabitar certos termos e certas palavras, não a partir de uma dicotomia ou de um binarismo, mas a partir de diferentes potencialidades que esses estados geram e possibilitam. Quando a aprendizagem é sinônimo de coletividade, coletividade é sinônimo de outras institucionalidades, isso é algo muito presente para mim. Acho que talvez seja a grande questão que eu persigo, que é justamente pensar outras formas de institucionalidade, quando construímos razão desde o coração, os pulmões e o fígado. Isso tem a ver com a Kusi Kank, tem a ver com o que, enfim, nesse livro que eu mencionei, ela fala em algum momento sobre a noção de pensamento para o povo aimara, e há duas formas de pensar. Uma é pensar com a cabeça clara, pensar com a razão, né? Isso tem um nome, e a outra é pensar com as entranhas superiores, ou pensar com o Chuyma, que seria o coração, mas não é só o coração, são as entranhas superiores, é o coração, os pulmões e o fígado. Essa forma de pensar não é regular, ela passa pela coletividade, ela passa por formas que se estabelecem em colaboração, ela passa pela dança, ela passa pelos rituais, ela passa pelo corpo, ela passa por tudo aquilo que é vivo. Então, aqui, para mim, tem sido uma chave para pensar certas coisas, né? Quando somos menos eloquentes e mais musculares, articulados e fotossintéticos, que é um outro lugar, ou seja, quando a gente abandona esse lugar da eloquência que nos foi tão bem ensinado
e opta ou se aventura num lugar mais muscular, articulado de articulações, né? Mas isso pode valer tanto para pode ter um duplo sentido. E fotossintéticos, né? Como esses seres que se transformam, que precisam de sol, precisam de exposição, precisam de uma outra forma para gerar pensamento. Quando operamos desde uma biodisponibilidade poética sublingual, que é uma liberdade poética enorme. Eu tenho investigado e pensado muito sobre a noção de sublingual, e depois eu posso falar para vocês mais, porque tem a ver com a questão da escrita, e quando deixamos de insistir em saber o que sabemos. Isso me parece bem importante, né? Quando a gente resolve abandonar o que a gente sabe para poder, então, aprender outras coisas, né? Parece muito simples, mas é muito simples, mas não necessariamente fácil. Quando estar em disponibilidade não significa estar à disposição. E aí também são duas coisas importantes, né? São diferentes, e imaginar como praxis, imaginar como uma prática é sim estar em disponibilidade, mas não é estar à disposição. Quando a arte se constitui como um espaço para o exercício ético e o cuidado. Quando habitamos o paradoxo como lugar de transformação. Eu coloquei essa transformação com o hífen, porque não é só quando habitamos o paradoxo como lugar de transformação social, política, mas como um lugar de transformação, ou seja, de uma transformação nossa, né, de uma formação transversal nossa, que nos desabilita ao mesmo tempo em que nos valida. Quando organizar-se é uma forma de aprendizagem. E aqui é algo que eu venho pensando bastante, tem muito a ver com pedagogia em público, com a noção de pedagogia em público, colocada lá no título dessa conversa. É mais ou menos isso que o Basbaum está colocando quando ele fala do agora, e está chamando essa experiência de uma pedagogia em público. Tem aí uma presença de uma organização, ou seja, do ato de organizar-se como uma forma de aprendizagem, e, portanto, de estar de outra forma no mundo, né? Quando o futuro é problemático, mas existente, quando a ideia de futuro é existente, mas problemática. A gente pode falar sobre isso depois, se vocês quiserem. Tem a ver com um projeto também, que eu vou falar para vocês, vou contar um pouco para vocês. E aí eu trago duas coisas que eu venho pensando. Quando sonhar é criar horizontes de possibilidades, e sonhar coletivamente é assumir a luta pela construção das condições de possibilidades, né? Então, aqui tem muito a ver com essa imaginação como praxis. E quando optamos pelas táticas furtivas de resistência, ou de resistir em modo menor. Aqui também posso falar um pouquinho mais. Ou seja, quando a poesia é um exercício de desaprendizagem e a imaginação um ato de coragem, e vice-versa. Isto é, quando a poesia é um exercício, um ato de coragem, e a imaginação um exercício de desaprendizagem. Parece muito simples, mas eu acho essa equação bem complexa e bem necessária. E persigo ela já há algum tempo na realização desses projetos, e também na construção de um pensamento atravessado, talvez mais do que transversal, em arte e no seu entrecruzamento com a educação. E aí algumas perguntas que surgem, né, ou seja, disso tudo, ou seja, desse pensamento sobre imaginação como praxis, vem uma série de perguntas. Como imaginar politicamente sem cair nos modos de subjetividade engendrados pelo regime colonial capitalístico racializante, como diz a Sueli Ronick? Como, depois de uma pandemia, não reproduzir as lógicas de vida que nos levaram até ela? O que isso tem a ver com as nossas práticas e o que temos que desaprender de verdade? E com quem estamos falando quando produzimos o que produzimos? Que é uma pergunta que eu tenho me feito, é uma pergunta que eu
escutei algumas semanas, num desses projetos que eu vou apresentar, de um artista argentino chamado Maximiliano Mamani, que é mais conhecido por conta da personagem que ele criou, a Bartolina Ciccia, e nessa conversa que ele realizou com a gente, em algum momento ele nos olhou e perguntou: com quem vocês estão falando quando vocês estão produzindo arte? Ou seja, com quem que vocês querem falar? O que vocês estão fazendo com isso que vocês estão produzindo? E acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer muito e constantemente: com quem estamos falando quando produzimos o que produzimos? E aí, com quem estou conversando afinal? E o que isso tem a ver com a minha prática? Essas duas últimas perguntas, a minha ideia era que elas fossem feitas para vocês, ou seja, que elas de alguma maneira ressoassem em vocês. Com quem estou conversando afinal, e o que isso tem a ver com a minha prática, né? O que das minhas conversas reverbera, ou com quem eu estou querendo conversar, reverbera nas minhas práticas. A gente pode agora abrir, eu passei mais tempo do que deveria, mas a gente pode abrir para fazer uma conversa, enfim, uma conversa, eu ia dizer breve, mas espero que não, e aí eu mostro um pouquinho desses projetos depois. Deixa eu sair daqui. Eu acho que a gente tem vários amigos, e eu adoraria que as pessoas entrassem, muito mais do que ficar mandando pergunta pelo chat. Assim, então, quem se sentir à vontade, por favor. Isso é uma partilha, enfim, de um campo de interesses e de um campo de atuação. Não sei se vocês querem que eu mostre. Eu vou mostrar 4 projetos, eu vou citar, porque talvez alguns vocês conheçam, mas eu mostro depois com calma, a gente pode conversar. Deixa eu achá-los aqui. Um é o Pedagogia em Público, que é um projeto com o Fábio Tremonti, que vai estar com vocês semana que vem. O outro é um projeto no qual fiquei envolvida há 2 anos, que é a segunda edição do Matéria Aberta, um projeto no México, e essa segunda edição se chama Ni Apocalipsis ni Paraíso, Meditaciones en el Umbral. Posso contar um pouco como foi isso. Outra oficina pública de perguntas, e o 4º projeto... Opa! Ai, gente, o que houve aqui comigo? Deu. Fui para um lugar que eu não sei qual que era. E o 4º projeto é um grupo de estudos, chama Grupo de los Domingos, que é um grupo de estudo e tradução, organizado com a Jéssica Gogan e composto por, somos 7 pesquisadores latino-americanos, traduzindo textos do Frederico Moraes para o espanhol. Mais do que a tradução, tem aí um debate sobre a ficção na América Latina, né, sobre essas histórias contadas e não contadas, as ressonâncias, sincronicidades históricas e contemporâneas entre esses diferentes contextos que compõem essa grande ficção. Então, são esses 4 projetos que eu pensei em passar, assim, para vocês, mas a gente pode conversar agora, ou posso seguir e a gente conversa tudo numa tacada só, já nem sei mais. Mônica, aqui no chat ainda não tem nenhuma questão. Se alguém quiser, obviamente, abrir o microfone, não precisa ligar a câmera, ou quiser ligar a câmera, abrir o microfone, e aí se coloca, a gente também conversa. É super interessante. Eu não sei se em alguns momentos, se você quer trazer os vários quandos no meio dos projetos, acho que isso vai ficar muito mais potente. Então, se a gente perceber que não há nenhuma pergunta, se você quiser iniciar e aí falar de um projeto agora, a gente faz a pausa e depois fala de outros 3. Vamos também lá. Podemos. Eu vou tentar compartilhar a tela, então, porque eu estou com as páginas abertas desses projetos. Vou contar um pouquinho como eles se estruturaram. Metodologicamente, politicamente, peraí.
Espera que eu às vezes me tranco toda com essas coisas. Parece que a gente nunca aprende, né? Já se passaram mais de um Não, ano e meio, mas é isso mesmo. Não tem não jeito. Tem tem momentos que a jeito. hora vai e trava, e a gente acha que foi e não foi, mas aqui Ah, agora foi, ah. viu? Tá. E para mim tá Isso. tudo meio torto, mas eu vou Não, a tentar. diagramação tá assim, ok, a gente consegue ver a página principal, Tá, já oficina consegui. pública. Tá. Então, gente, eu pensei em trazer como esses projetos que vão por lugares bem diferentes. A Oficina Pública de Perguntas é um projeto que existe, é um projeto completamente independente, é um projeto coletivo, que existe desde 2016, eu já falei algumas vezes sobre ele. Ele iniciou a partir de um grupo de estudos em processos curatoriais, um grupo de estudos que foi proposto a partir de um convite do Instituto Arco-Íris, aqui em Florianópolis. O Instituto Arco-Íris é um instituto voltado à saúde mental e a pessoas né, em situação de vulnerabilidade. Ele está localizado no centro da cidade, cumpre um papel, uma função importantíssima na cidade, existe há mais de 20 anos. Eu e Camila Nunes fomos convidadas para propor algo, e a gente propôs um grupo de estudos em processos curatoriais, aberto à comunidade, aberto a quem quisesse. Isso foram... Oi! Foram 4 ou 5 meses de grupos, nós éramos 18, 19 pessoas, enfim, com diferentes experiências, formações e saberes, e era um grupo justamente para pensar a noção de curadoria, a noção de prática artística, de pensamento educativo. Tinha uma série de metodologias individuais, enfim, de como você, por exemplo, de uma ideia, né, chegar a uma possibilidade de proposta, de projeto. E tinha uma outra que foi depois dessas metodologias individuais, a gente convidou essas 18 pessoas a colocarem os seus projetos preciosos sobre a mesa, para serem desmontados coletivamente, e para que a gente conseguisse encontrar juntos um ponto comum entre eles, de forma que dali pudesse surgir algo comum, um projeto comum. E aí surgiu a Oficina Pública de Perguntas. Foram vários encontros até que surgisse a Oficina Pública. Ela surgiu a partir, eu acho que principalmente de uma necessidade e um interesse de relação com a cidade, por parte de várias pessoas do grupo. Também por uma necessidade de que o que a gente fosse criar como projeto comum continuasse funcionando como um exercício de pensamento, um exercício de organização, um exercício poético. E aí surgiu a Oficina Pública, que é algo muito simples. Hoje nós somos menos pessoas, não sei se chegamos a 10, mas que justamente, vou passar aqui, vocês podem entrar depois no Instagram, mas aqui é o arquivo, né, é uma espécie de arquivo de perguntas públicas, que a gente resolveu no ano passado construir e compartilhar. Cada oficina, enfim, compreende em definir um lugar, ocupar esse lugar na cidade e começar um jogo de perguntas, um jogo coletivo de perguntas em que as pessoas, enfim, que estão transitando ou que vivem nesse lugar são convidadas a participarem. Essas perguntas, no geral, acabam dialogando muito com o contexto específico, ali onde a oficina está acontecendo, e hoje a gente olha para isso como justamente um arquivo super importante, um arquivo de perguntas públicas, um arquivo público de perguntas, muito importante, porque a oficina começou em 2016, ela segue agora, esse ano a gente não fez nenhuma, não tem também essa obrigatoriedade,
seja, a gente faz quando quer, quando pode, quando tem algo nos incomodando, e olhando para trás, olhando para essas tantas perguntas, o que a gente percebeu é que ela, sim, se tornou um arquivo de um determinado período histórico, enfim, do lugar onde a gente vive, né? Então, aqui com questões muito locais, mas com questões mais abrangentes, com perguntas que talvez a gente tenha esquecido muitas delas em 1 ou 2 anos, mas que a gente se reconhece quando topa com elas de novo. E que, enfim, nos fazem repensar também a nossa atuação. Aqui tem uma série de coisas, né, dos quandos. É um projeto completamente independente, no sentido de que a gente faz na rua, de uma maneira, a gente pede desculpa, mas não pede permissão. Enfim, nós já fomos expulsos de lugares, mas entendemos que essas perguntas são super, super importantes, e olhando hoje para elas, que esse arquivo tem uma importância ainda maior, né, como um conjunto. Então, essas são perguntas anteriores à pandemia, e as últimas aqui, as que eu vou chegar, acho que estou passando muito rápido, são perguntas do ano passado, em que a gente, enfim, a gente se arriscou a fazer isso online, e que para nossa surpresa, acabou funcionando super bem por razões diversas. A gente fez com estudantes do colégio de aplicação, que não abriram as câmeras, enviaram, enfim, compartilharam centenas de perguntas, todas pelo chat, e o que nos permite também entender a relação desses estudantes, né, com essas plataformas, com a superexposição. Fizemos com outros 3 grupos, e cada grupo teve aí um tipo de participação, um tipo de olhada, um tipo de olhar para o contexto que se estava vivendo. No ano passado, as que a gente fez tinham muito a ver com... A gente nunca coloca um título, mas no ano passado, como estávamos todos em suas casas, a gente acabou colocando umas provocações em cada uma. Então, aqui são as do ano passado já. São as perguntas sobre o futuro, né? É um projeto bastante simples, mas que a gente entende que tem uma potência no sentido de construção, de aprendizagens e de coletividades, e de pensar outras institucionalidades bastante grande. Eu vou pular para o outro, que é o Pedagogia em Público. Pedagogia em Público é um projeto recente, que surgiu de uma inquietação. Na verdade, o Fábio e eu somos amigos, e já trabalhamos juntos em outros projetos. E esse ano, depois de 2020, pandemia, nos ligamos e resolvemos conversar sobre as coisas que a gente estava fazendo. A minha pesquisa de doutorado e a pesquisa de doutorado dele tocam lugares e temas muito, muito próximos. Então, temos interesses comuns, e aí a gente pensou em construir isso que a gente chamou de pedagogia em público. Ou seja, pedagogia em público é tudo que está aqui. É cada uma dessas partes, e ao mesmo tempo todas elas juntas. Era construir um projeto que fosse se construindo, que fosse se estabelecendo, se apresentando como seu próprio arquivo. Então, claro, tem uma questão aqui conceitual em relação à noção de pedagogia, tem uma preocupação de caráter artístico, talvez, porque é o campo no qual a gente atua, e tem uma ideia de organização que vai por outro lugar, né? Ou seja,
pensando a aprendizagem, ou as aprendizagens, ou o ato de aprender como uma forma de organização, e ao mesmo tempo nos fazendo a pergunta de como ensinar aquilo que a gente quer aprender, né? Como construir, isso é algo que para o qual eu estou sempre olhando, ou seja, como eu ensino aquilo que eu quero aprender, que eu acho que é o que a gente faz no campo da arte, em alguma medida. A gente ensina aquilo que a gente quer aprender, a gente compartilha investigações em processo, a gente compartilha investigações que estão, enfim, ao vivo ou em vivo, e tudo isso foi importante para pensar o Pedagogia em Público, que teve desde uma série de leituras, de encontros de leituras, a intervenções na página, enfim, que a gente chamou de micro-residências, para ativação dessa noção de pedagogia em público. Acho que aqui eu consigo. Deixa eu ver se vai aparecer. Aqui não aparece o statement da pedagogia em público, mas depois vocês podem acessar. E também, assim como a oficina pública de perguntas, é totalmente independente, no sentido de que a gente coordena, Fábio e eu, e a gente pensa como atuar desde a pedagogia em público, pensa a pedagogia em público o tempo inteiro, e também não tem a urgência ou a demanda de produzir o tempo inteiro, que é algo que tanto para mim não é importante como para ele. Então, também tem essa tomada de posição em relação a tentar sair das lógicas institucionais, ou seja, de um pacote de amarras e de normativas institucionais para a percepção e para o entendimento do que é pedagogia. Isso também tem a ver com como ocupar a própria página do Instagram, com o que ocupar, ou como chamar isso, né? Como habitar, como ocupar certos termos. E aí tem outros dois, esperem aí. Não vou conseguir abrir, será? Espera aí, não vou sim. Matéria aberta, ou ni Apocalipse ni Paraíso. Matéria aberta é um projeto completamente diferente. Matéria aberta é uma espécie de escola de verão, situada na Cidade do México. Ela começou em 2019, eu fui convidada para fazer a curadoria do que seria a edição de 2020. E, enfim, essa edição acabou, seria uma edição presencial, uma escola de verão que acontece originalmente ao longo de um mês na Cidade do México, que tem aí uma relação, ou tenta se colocar num entrecruzamento entre arte, educação e tecnologia. E quando a quarentena começou, foi justamente na semana que a gente ia lançar a edição de 2020 e tivemos que, enfim, seguramos todo 2020 até que a gente percebeu que não seria possível fazer presencial, e então organizamos esse programa online durante 5 semanas, acabou no último sábado. Ni Apocalipse ni Paraíso, Meditações en el Umbral, acabou se chamando essa edição. É uma escola de verão, enfim, online, esse ano numa versão online, que se estabelece também num entrecruzamento. Aqui existe, para pensar esse programa, sim, existe uma perspectiva educativa, ao mesmo tempo existe um pensamento curatorial, ou seja, para justamente desenhar esse programa, pensá-lo online, pensá-lo à distância. Eu me lembro muito, quando eu falo isso, eu me lembro muito da declaração de princípios, não é assim que chama, mas seria mais ou menos isso, ou da proposta que o Frederico Moraes fez para o Parque Lage,
quando ele foi diretor, está online, eu acho que no Arquivo Lage, no arquivo do Parque Lage, e eu me lembro que quando eu li essa proposta, que é uma proposta para a direção, né, uma proposta para a direção do Parque Lage, eu pensei, gente, mas isso pode ser uma proposta para uma escola, ou pode ser uma proposta para um centro cultural. E aquilo foi bem importante para eu pensar uma série de coisas. Eu acabo encontrando muito eco em várias coisas do Frederico, em alguns pensamentos dele, e isso foi muito importante para pensar, de alguma forma, como atuar, desde que lugar, ou como pensar a matéria aberta como um lugar de aprendizagem, ao mesmo tempo, a partir de um pensamento curatorial. A gente poderia chamar de um programa público, mas a gente poderia chamar também de um currículo. E eu gosto de habitar esses dois lugares, assim. Então, depois a gente pode falar mais, eu posso contar de como foi esse site louquíssimo, que fica mudando de cor, é assim mesmo. De como foi partir também de uma série de ideias, e esse projeto teve pelo menos 3 versões, até chegar na versão final com essas convidados, e foi feito totalmente online, de uma maneira bastante experimental, eu diria. A gente começou com o Ciência em Salão, que é esse projeto da Valentina Desidério e da Denise Ferreira da Silva, e que tem a ver com organizar uma espécie de prática de estudo a partir de diferentes instrumentos de leitura, como o tarô, por exemplo, o reiki, a astrologia. E depois a gente foi para uma fala, um seminário com Siddhartha para falar sobre os sonhos, Juan Lopes Intzin sobre epistemologias do coração, e aí foi. Não vou entrar muito, senão a gente vai ficar com pouco tempo, depois posso contar se vocês tiverem interesse. Maximiliano Mamani fez uma performance, na verdade, ele se colocou completamente num estado de disponibilidade e pensou algo que ele nunca tinha feito, e foi uma participação super bonita, porque justamente falou aquilo que eu coloquei ali nas perguntas, na pergunta não, nos quandos, mas a gente pode falar mais sobre isso depois. E aí, claro, se formou o quê? Um grupo de 25, 30 pessoas, então isso é bem importante na minha prática. Talvez seja algo que seja sempre, que se repete, que é muito importante, que é pensar em coletivo, né, pensar sempre com alguém ou com alguém, construir as coisas sempre num encontro com outros. E o último projeto que eu acho que eu tenho, peraí, vocês estão vendo? Precisamos dos domingos? Ainda não. A gente ainda está Não? no matéria. Não, está no matéria aberta. Peraí que eu vou abrir então, de novo, porque precisa, aqui. E o último, que é um grupo de estudos, um grupo de pesquisa, um grupo de estudos e um grupo de tradução, que era esse que eu estava falando, que se chama Los Domingos. Somos 7, deixa eu baixar aqui. Somos 7 pesquisadores, situados em diferentes lugares aí da América Latina, e que tinham como um pretexto estudar e traduzir textos do Frederico Moraes, escritos ali no período de 68 a 71, sobretudo vinculados aos Domingos da Criação. A Jéssica Gogan me chamou, me convidou para entrar no projeto com ela tinha ganhado um edital no México para a tradução, e me convidou para a gente pensar uma outra forma de tradução, que não fosse a contratação de tradutores, senão pensar como construir um grupo de estudos para tradução, de pesquisadores, de forma que justamente escapasse de uma noção mais tradicional da tradução e fosse para um lugar também de criação crítica, né, de produção crítica. Aqui são as anotações de uma das pesquisadoras, que é a Mariela Richmond, da Costa Rica. Isso aqui é o convite da live que a gente fez, aqui anotações
Inácia, que é uma das pesquisadoras também, participantes do grupo que é de Santiago, no Chile, e esse grupo começou faz um ano. Nós nos encontramos todas as quintas-feiras, começamos lendo os textos do Frederico, apontando, pontuando sincronicidades, coisas que nós chamamos de desencontros perfeitos, ou seja, de ideias que atravessam os textos do Frederico, mas que atravessam outros pensamentos também, embora ele não referencie. Então, isso foi um processo super lindo para poder entrar num outro tipo de tradução. As traduções foram feitas coletivamente, de janeiro, fevereiro, até junho, se eu não me engano, e agora a gente está num momento de produção de ensaios e de um glossário expandido a partir de termos trazidos, apresentados pelo Frederico. Então, aqui já é uma outra perspectiva, na verdade. Aqui é a Keina, porque ela participou da conversa, mas os pesquisadores são a Renata Cerveto, o Nicolás Praria, eu, a Mariela Richmond, a Lola Malavasi, a Jéssica e a Inácia Biskupovic. Um projeto que tem esse edital que a Jéssica ganhou, era para a tradução de alguns textos e a criação de um site. Quando a gente criou o grupo, extrapolou esse próprio edital, ou seja, já é um outro lugar, porque vai além dos textos do Frederico e do pensamento do Frederico, então tem a ver muito com aquilo que está interessando a cada um de nós, e como essas investigações se cruzam, que é essa segunda etapa do projeto que vai vir agora, e essa continuidade do grupo de outra forma, que vai além, enfim, né, eu vou parar aqui, vai além da pesquisa relacionada ao Frederico especificamente. Então, são projetos bem diferentes, ou seja, um dentro de uma perspectiva que a gente pode chamar super curatorial, que é matéria aberta, dois projetos abertos, que é pedagogia em público e a oficina pública de perguntas, né? Embora um seja com o Fábio, a gente trabalha muito dentro de uma ideia, de uma perspectiva de partilha, de colaboração, e o outro é com um grupo de pessoas, um grupo de artistas e não artistas, educadores e não educadores, enfim, de Florianópolis. E esse grupo que é um grupo de pesquisadores, muita gente vinculada à universidade, mas que tenta criar uma rota outra, né? Tenta pensar a tradução como um lugar outro, pensar também a tradução como um espaço de uma conversa que não aconteceu. No caso aí dos textos do Frederico, uma conversa, textos que nunca foram traduzidos, né? Então também essa importância, vocês vão encontrar algo que ressoa, talvez não matéria aberta, mas nos outros, que é uma preocupação com o arquivo, né, com disponibilizar, gerar, produzir arquivo das coisas, né, registrar isso, ou seja, poder fazer isso circular também. Enfim, gente, a gente pode tomar água, café e fazer xixi e voltar em 5 minutos, porque agora eu falei para o Cauê que eu ia ficar de olho no relógio, é tudo mentira. Fico nada, né? Eu fico me enganando enquanto eu estou olhando o relógio. Eu fico, vai mais um pouquinho, vamos não sei aonde. Não, mas foi ótimo, ficou um bloco maravilhoso, Mônica, de você trazer. Ficou muito bom, não ficou maçante, não, ficou incrível, assim, e essa preocupação com o arquivo está muito evidente, assim, de alguma forma, sim, não só como o registro da prática, mas também um processo de acesso mesmo, da gente conseguir acessar isso e isso está para além de quem está envolvido. Isso tem muito a ver com aquilo que acho que é explícito no Pedagogia em Público, né? Mas em todos eles tem aí uma perspectiva de uma pedagogia em público, né? A tradução, a disponibilização disso, está em sites, enfim, a oficina pública de perguntas,
tem uma preocupação com criar um outro lugar para a noção também de pedagogia, né? E tratá-la desde uma perspectiva pública, disponível. Então, Caio fez uma pergunta, simples e ótima, como sempre. Antes de você responder, posso Diga. sugerir para ficar claro e para ficar registrado em áudio, inclusive até para o intérprete poder traduzir, eu vou ler a pergunta do Caio, tá bom, Mônica? Ok, perfeito. Então, ele diz que é um prazer, né, muito bom te ouvir, e aí a pergunta, segundo ele, é muito simples. Como você relaciona o segundo ao primeiro bloco? Como os projetos incorporam, manifestam e transformam os princípios ou posições que você compartilhou no início? O simples não é fácil, né, Caio? Já diria a minha terapeuta. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, na verdade, até para construir a apresentação ou esse debate. E acho que não é uma resposta que eu possa colocar dentro de uma linearidade, ou seja, de que uma coisa condiciona a outra, ou de que a outra apresenta a primeira. Acho que muitas das questões que surgiram no primeiro bloco vêm da prática, vêm de imaginar na prática, ou seja, de colocar as coisas em prática, e outras vêm condicionando uma prática. Então, não é possível te dizer, se a gente passar por todas elas, talvez eu consiga te dizer, isso eu vejo em tal lugar, isso está presente na construção desse projeto, isso vem decorrente disso, mas não há uma linearidade de o quanto uma coisa, ou de que um bloco condiciona o outro, é impossível dizer isso. Acho que muitas coisas foram realizadas, muitos projetos foram colocados, né, para andar, e dessa série de provas, testes, experiências, surgem uma série de questões. Então, a partir também de uma abertura autocrítica. Mas, sim, há questões básicas, importantíssimas, e aí, que para mim talvez seja um código de condutas. E aí, quando eu também me envolvo em projetos com outras pessoas, isso precisa ser negociado. Então, uma delas tem muito a ver com as pedagogias do poder e como tentar criar alternativas, exercícios práticos para sair de uma zona de captura, de reprodução de captura, né, tanto de ser capturado como de reproduzir captura ou apropriação. Me parece que trabalhar dentro de um movimento menor, barrito, é interessante, pelo menos para mim funciona, e foi uma grande aprendizagem depois de anos na Bienal, em que eu lidava com tudo gigante, né, assim, tudo era imenso, tudo eram centenas, milhares de gentes, dinheiros e etc., tempos, calendários. Então, há um exercício de sair disso e tentar pensar a partir de outras construções. Eu vou buscar aqui para eu poder trazer essas coisas do primeiro bloco e um pouco exemplificar, enfim, tentar vincular o segundo. Bom, a pergunta como método e a ideia de poesia como prática está presente em tudo. Poesia como processo também. E aí eu estou usando a poesia no sentido muito amplo, né? A poesia dentro do campo literário e a poesia como um lugar de criação de narrativas, como um lugar de criação daquilo que não existe, né? Como um lugar de criação de ficções, e de ficções que não são necessariamente regulares ou lineares, né? Que justamente constroem não só... A narrativa não se dá só pela composição de termos, palavras ou do conteúdo, mas também por uma construção de forma. Talvez isso responda a muito da tua pergunta. Na criação, no pensamento de muitos desses projetos, a maneira como isso se apresenta é importantíssimo, porque você pode não cair na captura
em termos de conceitos, conteúdos e etc., mas você pode reproduzir a captura na maneira como você apresenta isso. Então, é muito fácil você reproduzir as lógicas das quais você quer fugir. Às vezes você consegue, você tem aí um espaço de atuação mais precário, muitas vezes mais aberto, em outros casos com um bom nível de negociação, ou não, né? São os jogos que a gente assume ou aceita, viver ou não. Mas, por exemplo, quando eu falo que quando ensinamos o que não sabemos e inventamos juntos o que queremos aprender, isso para mim é muito importante, isso vai estar em tudo, ou seja, eu não me coloco como a pessoa que ensina o que sabe, porque me interessa justamente me colocar num lugar que ensina o que quer aprender, ou seja, que se coloca no lugar de disponibilidade, por isso trabalhar, no geral, coletivamente, ou com outra pessoa, ou com outras pessoas. Me interessa que o campo da investigação e da criação não seja dissociado, não seja separado, e que ele possa ser compartilhado, construído conjuntamente. Então, aparece no Pedagogia em Público, aparece na Oficina Pública de Perguntas, aparece no próprio grupo de estudos, aparece, por exemplo, aparecia no Laboratório de Curadoria Arte e Educação com a Fernanda Buquerque anos atrás, então tem aí uma série de questões. Quando geramos hipóteses impossíveis para poder imaginá-las possíveis, ou seja, o exercício de gerar as hipóteses, tem muito a ver com uma pergunta como método, ou seja, o exercício de se desacomodar constantemente, de não, de entender a pedagogia como algo transitório, né? Do contrário, não é pedagogia. Né, dessa pergunta do Caio, para uma pergunta que, na verdade, a Marcela também traz, Deixa eu ver. sobre essa questão da pedagogia. Então, eu vou ler, eu acho que você pode, claro, Tá. Se você quiser depois retomar, trazendo, e aí algum paralelo com aquilo que você escreveu no primeiro bloco, e aí querendo trazer com aquilo que você sugeriu de fazer para ilustrar essa sua fala em resposta à pergunta do Caio, mas vou trazer a pergunta, então, da Marcela Figueiredo, que Vai diz, lá. muito bom, Mônica, eu tenho uma pergunta em relação à palavra, ao conceito de pedagogia. Você colocou na primeira parte da fala que pensa para além de um conjunto que a pensa, né? Na verdade, para além de um conjunto de regras e métodos a serem compartilhados. Teria como você falar um pouco mais sobre isso? Peraí, deixa eu ler aqui também, porque eu ouvi, você colocou na primeira... sim, talvez, Marcela, tem uma coisa que para mim é bem importante, que essas coisas se deem numa construção, por exemplo, dificilmente você vai me ver, embora eu tenha, num projeto meu, individual, eu, Mônica, enfim, tive minha tese, né, que eu não considero um projeto meu, só meu. Ou seja, o meu interesse em também estabelecer esse tipo de projeto é justamente para que essa construção se dê. A construção não é a construção de um projeto, mas a construção de aprendizagem se dê em coletivo, que o processo, as negociações sejam coletivas, que você consiga estabelecer algo que joga justamente com a noção de colaboração. Vou tentar explicar isso de outra forma. Algo que me perturba muito no campo da arte em relação agora isso está muito datado, né, mas é o que a gente chama de projetos, propostas colaborativas, e anos, né, assim, toda uma década de um boom de propostas colaborativas, é que, no geral, essas propostas colaborativas são colaborativas a partir de uma divisão de tarefas, não de uma construção de problemas comuns. E aí é onde eu tento entrar para pensar essa noção de pedagogia em público, ou o que me interessa no sentido ou no conceito de educação e as suas relações, fricções com a arte. Que sai de uma divisão de tarefas, que sai de uma soma de coisas e entra num espaço de construção conjunta, de negociação, de fricção, que me parece muito mais interessante. Por isso, uma oficina pública de perguntas, que parte de um grupo de estudos, ou seja, não é
Não vem de um projeto institucional, não vem assim, vamos fazer isso, para fazer aquilo. Não. Se chegou uma metodologia para a construção da oficina pública de perguntas ao longo do grupo de estudos. A princípio, a ideia era que cada participante desenvolvesse seus projetos individuais, que pudesse desenvolver um pensamento, um método próprio, para sair de uma ideia, de uma pergunta a algo. Mas ao longo do processo foram aparecendo muitas cumplicidades, muitas aproximações, e a gente correu um risco de propor, então, colocar isso tudo sobre a mesa e tentar olhar para os problemas comuns, olhar para o campo de negociações, e aí pensar o que poderia surgir dali. Será que poderia surgir uma única coisa? Ao invés de 18 projetos, um único projeto, em que cada um teria que abrir mão de alguma coisa, mas também brigar por outra. Então, me interessa muito mais isso que não é visto, ou seja, gosto muito da oficina pública de perguntas, porque ela tem uma dimensão justamente pública, mas tem uma parte do processo de construção dela que é muito importante, senão ela seria diferente. O Pedagogia em Público, ele vai por outro lugar, mas ele também tem muito a ver com ensinar o que se quer aprender. Ensinar o que se quer aprender é colocar uma investigação na roda e convidar a gente para construir ela com você. Então, Pedagogia em Público, ele pode, inclusive, se anunciar como uma coisa, ele tem um statement, etc., uma declaração de princípios, mas ele só existe quando ele começa a ser ocupado por essas pessoas que a gente convidou para participarem dele, e como essas respostas vão acontecendo. Isso, e aí, claro, existe uma noção de pedagogia em público, então não é um título, não é um nome de um projeto aleatório, gratuito. Se escolhe pedagogia em público porque se quer construir a noção de pedagogia em público ali, com essas pessoas. Então, o nome vem para ser construído um sentido ao redor dele. Esse jogo. É diferente, por exemplo, matéria aberta, que é uma perspectiva muito mais, como que eu dizer, controlada, não é controlada, mas tem um formato, tem uma temporalidade definida, né, precisa ser um programa, embora a gente tenha feito muitos exercícios para desregular esse programa, presencialmente ele ia ser todo desregulado, a gente conseguiu algumas coisas no online, ele tenta ir por lugares, talvez, assim, se arriscando em lugares outros, dentro das suas limitações, né, seja conceitualmente, seja criando um outro tipo de noção de aprendizagem, ou de grupo de trabalho, de grupo de estudos. Então, assim, aí isso vai muito de como você compõe. Foi uma discussão enorme ao longo do último ano, sobretudo, né? Porque para mim era muito importante ou seja, quando eu pensava nas pessoas que participariam, os convidados, como isso geraria um lugar de experiência interessante em nível de aprendizagem, não de conteúdo, mas de experiência. Isso foi algo que eu aprendi de diferentes maneiras. Uma vez com o Luiz Kamnitzer, quando eu era uma jovenzinha na Bienal do Mercosul, e a gente estava fazendo um seminário, e ele me olhou e falou, Mônica, a gente precisa fazer seminário. Sim, a gente fez uma lista de nomes, e aí ele olhou para mim e falou, esse é ótimo, vai falar muito bem, é uma ótima pessoa, mas não é suficientemente sedutor. E aí eu fiquei olhando para ele, assim, entendi o que ele estava dizendo, assim, é ótimo, mas ele não vai estabelecer uma relação com aquilo, com o outro, ele vai dar o texto. E eu falei, sim, isso é muito importante quando você cria um lugar de acontecimento, um lugar de troca, um lugar de partilha. Ele usou o suficientemente sedutor, poderia usar outra coisa. E uma outra
um outro aprendizado. Na 9ª Bienal, olha, eu voltando à Bienal do Mercosul, eu tento escapar, mas não tem jeito. A curadora geral, a gente estava definindo um dos curadores adjuntos, não curadores adjuntos, curadores da nuvem, que seria mais vinculado à educação, que no fim foi o Dominic Wilsden, mas antes de chegar no nome dele, falando sobre vários nomes, eu falei um nome, e ela falou outro, e a gente discutiu sobre aquilo, e aí ela, para argumentar sobre o nome que ela tinha indicado, que não foi nenhum desses nomes, foi o Dominique, no fim das contas, ela disse assim, sabe o que é, Mônica? Essa é uma pessoa com a qual eu queria muito aprender. E aquilo desloca a relação de poder. Ela é a curadora geral, e ela não está convidando uma pessoa para ser subalterna a ela está convidando uma pessoa com quem ela quer aprender. Desloca a noção de curadoria, desloca a noção de construção de projeto, desloca o entendimento de educação a partir da constituição dessa equipe, que vai ter uma voz, enfim, entre aspas, potente ali. Então, são coisas muito simples, mas que ressoaram muito ao longo dos anos para mim, quando eu vou pensar um projeto, seja ele independente, seja ele institucional, seja ele um convite, seja ele uma ideia construída, compartilhada com outras pessoas, né, e, enfim, já fui para muitos lugares, mas era só para... o sublingual, sabia que essa pergunta ia vir. Exato, na verdade, a curiosidade da Daniela também é a minha, estava louco para querer saber exatamente um pouco mais sobre isso, então, a Daniela Pedrosa traz. Oi, Mônica, trouxe muitas reflexões aqui, obrigada. Poderia falar mais sobre o pensamento acerca da biodisponibilidade poética sublingual? Fiquei muito curiosa, acho que a maior parte de nós, com certeza, conhece. Que ótimo. Não veio de lugar nenhum, a não ser da minha cabeça, gente, esse termo, tá? É uma construção, uma total liberdade minha de pensar 3 termos. A biodisponibilidade, o que seria essa biodisponibilidade poética sublingual, ou seja, poética sublingual até a gente pode colocar juntos, a biodisponibilidade num outro lugar. Mas estava pensando muito sobre a noção de biodisponibilidade e como eu poderia trazer ela para a minha prática, que é poética, e aí existe o sublingual. O sublingual tem a ver com uma outra pesquisa que é muito mais em termos de escrita, que eu nem falei sobre isso, mas há alguns meses me convidaram para pensar um workshop para o PEI, esse programa que é organizado pelo MACBA de Barcelona, e que a gente não vai comentar a respeito, porque, né, deu toda uma treta. Não é o caso da gente comentar aqui, enfim, mas era a edição que aconteceria esse ano e no próximo ano, e eu fui convidada para propor um workshop, eu já tinha dado um workshop na edição anterior, e estava pensando muito sobre essa noção de sublingual, né? A gente fala pouco sobre isso, né? Aquilo que vai abaixo da língua, os medicamentos que vão abaixo da língua, o que é sublingual, aquilo, né, que são algumas coisas que podem, e ao mesmo tempo pensando sobre a noção de digestão, de saliva, e aí disso veio para uma série de outros textos mais poéticos, porque eu tenho pensado muito sobre... Eu leio muita poesia, sempre li, gosto muito, e ela me ajuda muito mais a entender certas coisas do que muitas vezes a teoria. É um lugar que que me convida a um pensamento não linear, se é que a gente pode dizer assim. E então eu me aproprio muito dela para pensar certas coisas. E aí, nesse workshop para o PEI, isso surgiu na maneira de construir um texto, ou seja, o texto de apresentação, a ementa da minha atividade, é um texto poético, na verdade não é uma declaração de princípios completamente não linear, quase que um grito. E eu fiquei pensando muito sobre isso, enfim,
Tá aqui na minha apresentação também de alguma maneira, meio de fundo, mas tá. E o sublingual aparece, deixa eu achar aqui porque eu vou contar para vocês. Sublingual, como diz a palavra, é o que está embaixo da língua. A língua, por sua vez, é um órgão muscular revestido de mucosa, situado na boca, e responsável por garantir o paladar, a mastigação e a deglutição. Uma das principais funções da glândula sublingual é produzir saliva. A outra, atuar como um canal de emergência frente a enfermidades e colapsos corporais. O que é sublingual não passa pelo estômago, dilui-se na boca, e assim engana a função hegemônica da língua. Era isso que me interessava. De, entre outras coisas, ser condutora de uma política de Estado. Quando eu falo de uma biodisponibilidade poética sublingual, é sobre isso que eu estou falando. Eu uso um termo poético, atravessado, para falar sobre o que esse parágrafo está falando. Esse jogo entre o sublingual é aquilo que não está na língua, aquilo que não está no conceito de Estado, aquilo que foge ao Estado, aquilo que escapa às determinações, aquilo que escapa aos binarismos, às dicotomias, ao esquerda-direita, é aquilo que encontra outra via. Uma biodisponibilidade poética sublingual é uma biodisponibilidade poética que vai por uma outra via, que não necessariamente passa pelo estômago, que engana a função hegemônica da língua. Eu uso aqui o sublingual como uma metáfora para falar sobre isso. Acho que eu me expliquei, né? Deu. Arrasou. Chica! Por isso, sublingual. Eu tenho pensado muito sobre sublingual. E são essas coisas que também estão lá nos quandos e que também está, por exemplo, nos conhecimentos molhados de vida. Os conhecimentos molhados de vida, quando o Freire fala sobre isso, ele vai falar os conhecimentos molhados de vida, intuições, pensamentos, memórias atravessadas, aquilo tudo que você não dá nome, aquilo tudo que chega de alguma forma, que constitui você, mas que não necessariamente tem um nome. Mas não chega por nada, né? Assim, a gente, no nosso lindo projeto de razão, a intuição foi colocada lá de escanteio, né? Mas ela não ela não é algo que vem do além, ela vem de algum lugar. A gente só precisa dar espaço para que isso que vem desse lugar, que a gente não sabe o nome, que a gente não determina, tenha lugar, tenha vida. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, e como o que não tem nome também existe, né? O sublingual. Por isso que pedagogia em público tem um nome em que as pessoas constroem a noção de pedagogia em público ao redor do nome. Enfim, cada um desses projetos tem as suas particularidades, né? Nem Apocalipse, nem Paraíso, para tentar sair do lugar de salvação ou de derrota, de fim do mundo, em algum momento falo do quando o futuro é um problema, é uma problemática, mas também existe, e quando a ideia de futuro existe, mas também é uma problemática. Porque aí é uma discussão que é preciso ter, né? A ideia o futuro é uma projeção, também é uma ficção. Então, a gente precisa um pouco desabilitar a ideia de futuro que a gente construiu, para construir outras ideias de futuro, né? Ou outros presentes. Agora, isso precisa ser uma praxis, né? Precisa ser uma prática, não pode ser só um lugar teórico. Por isso tem as duas perguntas no final com quem eu estou conversando. Na verdade, era para vocês, né? Era uma pergunta assim, entrando na cabeça de vocês, entrando em vocês, com quem eu quero conversar, afinal, né? E o que isso tem a ver com o que eu estou desenvolvendo. Quando o Maxi fez essa pergunta no grupo, no Matéria Aberta, foi uma pergunta que ficou ressoando por vários dias, né? Ele olhou e falou: com quem vocês estão falando quando produzem o que vocês produzem? Né? Com quem vocês realmente estão falando? Porque ele
se deu conta que nessa história, por exemplo, da Bartolina Ciccia, que é essa personagem que ele criou, que é uma, né, que é uma baseado, enfim, inspirado numa líder indígena, mas que é uma personagem drag, que canta músicas folclóricas. Max é um professor de danças folclóricas em Tilcara, né, na Argentina, mas que ao mesmo tempo tá ali falando sobre todo o processo colonial e como isso se estabelece a partir da mineração, né, do despojo da terra, da vida, dos corpos. Quando ele foi fazer a apresentação, a participação na matéria aberta, o que ele fez foi construir uma pacheta. Ele, na verdade, disse: estou cansado disso. Eu não estou cansado disso, e porque a Bartolina foi capturada completamente, e eu não fiz a Bartolina para ser capturada. Eu me dei conta de que eu não quero fazer para esse público. Eu não quero ser massa de manobra, eu não quero fazer para essas pessoas. E fazer a pacheta, não sei se vocês sabem o que é uma pacheta. Pachetas são como oferendas, na verdade, são mini monumentos, não vou dizer dentro de uma ocidentalidade, mini monumentos, não são monumentos, são como oferendas, são pedras que são empilhadas na beira da estrada, e elas são como agradecimentos, oferendas, enfim, né? E aí, em vários lugares ali nessa divisa, Argentina, Chile, enfim, é cheio de apachetas. E o que ele fez foi se reunir com amigos e construir uma pacheta de destroços, porque a pacheta nunca pode ser de destroços, a pacheta tem que ser de pedras, ela também tem a sua tradição. E o que ele faz é construir uma espécie de pacheta queer. Ele joga com a noção... Ele joga com enfim, um pacote e um plano de razão ocidental, e, ao mesmo tempo, ele também joga com por que essa pacheta precisa ser desse jeito. E aí eles fazem uma pacheta de pedras e destroços e restos e lixos que tem a ver justamente com o que está acontecendo ali. Então, isso eu trago muito mais como algo que me faz pensar muito em como a gente ocupa certos lugares ou quais... como a gente escapa ou como a gente não reproduz esses lugares de captura. E aí estou falando muito porque a gente atua no campo da arte, que é o senhor das capturas, né? Então, como a gente atravessa esse lugar sem se colocar nessa posição, que é difícil. Outra coisa que é simples, mas não é fácil, né? Simples é falar sobre isso. Mas são as coisas que eu persigo, que eu acho que tem, que dentro do meu entendimento, são pedagogia no seu máximo poder. Não pedagogia do poder, mas pedagogia no seu poder mais estrondoso. Obrigado, querida, por essa finalização. Enfim, eu percebo, acho, uma finalização do nosso encontro e que prazer te ouvir. Acho que foi muito bonito poder partilhar com você desse momento em que você traz alguns processos, alguns caminhos que você vem seguindo de diferentes frentes, mas muito comprometida com aquilo que você acredita, e aí os quandos eles deixam muito claro assim o seu posicionamento e a maneira como a gente pode encarar esse campo que é o campo da arte, e essas todas as intersecções com a educação, com a mediação, enfim, né, com a educação, e essa educação de uma maneira muito, muito mais ampla do que aquilo que a gente geralmente considera educação, né, enquanto ciência. Então, é muito bom, é um aprendizado incrível, assim, que prazer estar essa tarde com você. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode se encaminhar, enfim, da nossa parte é uma alegria enorme e um agradecimento imenso de poder te ouvir
de estar contigo e poder aprender tanto em tão pouco tempo. Obrigado pela partilha. Ai, Cauê, querido, obrigada a vocês.